Olá, para quem não me conhece, meu nome é Fabiano e o título desse vídeo eu sei que é muito polêmico, não quero criticar nada, mas tenho colegas que trabalham com robô, são felizes com robô, mas eu trabalhei com robô, fui feliz por um tempo, infeliz por outro. Trabalhei com desenvolvimento de estratégias algorítmicas, análise quântica, enfim. E no longo prazo, devido ao tipo de estrutura que eu tinha, eu não fui feliz. E depois que eu aprendi um pouco mais sobre HFTs e as ordens dos grandes robôs, que são robôs de fluxo, né, robôs aí multimilionários, robôs discricionários, eu achava que robô era só baseado praticamente na análise técnica objetiva. Eu não acreditava que existia aí robôs discricionários, depois eu pude conhecê-los, e aí esse foi o grande motivo que eu desisti de robô. Mas o que é mais interessante nisso é explicar o que eu aprendi com os robôs discricionários que fizeram eu desistir dos famosos robôs das plataformas comuns e padrões. As plataformas comuns e padrões, ela vai cercear você com uma série de indicadores dela, e através daquele indicador você vai otimizar uma estratégia, ou seja, você vai pegar estratégias, pontos, níveis de preço anteriores, e vai cada vez mais afunilar os seus indicadores. Muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente vai ocasionar um famoso overfitting, que é quando você copia exatamente a estratégia que funcionaria para aquele período. Existem outras análises, o Monte Carlo, quando a gente pega as análises exatamente em outros trimestres ou outros exercícios, para estar validando aquela estratégia. Aí todo aquele trabalho de otimização, você vai para uma estratégia num outro período, num outro ano, funciona, num outro ano funciona e num outro ano não funciona. E aí você tem que jogar tudo para o lixo e começar tudo de novo, uma nova estratégia, num outro time frame. E aí eu fui aprender um pouquinho sobre os HFTs e ver como que funcionava. Esse é um dos famosos robozinhos do UBS que opera o nosso dólar no dia a dia. Ele tem um pouco dessas premissas. Não dá para saber exato o algoritmo, não é revelado, mas a gente consegue identificar alguns pontos ali, até brigas de robô e etc. Então, na verdade, eu não opero robô por causa dos robôs discricionários. E como pensam esses robôs discricionários? Bom, primeiramente, ele vai pegar o leilão do dia, independente do nível do preço do ativo. Vou falar do dólar, que é um ativo que eu operei muito, e muita gente opera, só para ficar claro e didático aqui os valores exemplificados. Então, imagina que o leilão abriu no 3.700, ou seja, 3.70 do dólar futuro, e ele vai compilar, ou seja, vai pegar o volume médio dos dias anteriores de abertura do leilão e o volume médio de abertura do leilão daquele dia, para ver se aquele dia, o tipo de leilão que está abrindo naquele ponto, vai gerar um fluxo para calcular o tamanho dos lotes iniciais no dia dele. Então, assim começa o raciocínio do robô. Depois ele vai pegar o fechamento anterior e a abertura do dia exatamente aonde abriu, para ver se esse deslocamento vai fazer com que, a partir daí ele vai calcular os lotes para se deslocar até aquele ponto, Provavelmente aquele ponto do fechamento anterior, de uma máxima, de uma mínima, vai ser testado em alguma forma. Então ele vai, com isso, através dessa distância, ou seja, do nível ATR do dia, que é o quanto desloca o ativo por um determinado tempo, ele vai calcular o tamanho dos lotes que ele vai ter que deslocar até aquele ponto. Muitas vezes o robô agora mudou um pouquinho, então ele já começa a sair na frente, ele vem com o lote pronto de sair da onde ele quer sair, e aí ele vai gastar vela, ou seja, gastar lote, gastar dinheiro, até onde ele quer chegar com a saída dele praticamente garantida. Com a saída dele já ali praticamente pré-determinada, ele está demonstrando para o mercado que ele tem interesse em oferta firme naquele nível, vai atrair outros robôs para aquela posição para fazer chegar o preço ali. Bom, depois disso, isso praticamente vai funcionar na primeira meia hora do dia. Depois disso, ele vai pegar o viés do dia, ele vai pegar também a variação da abertura. Muitas vezes, se o robô ele abre com 0,30% de variação, provavelmente ele vai tentar operar tendencioso, unidirecional e buscando sempre stops de posições adversas. Então, ele vai sinalizar que ele vai numa ponta e ele vai chamar lotes na outra ponta. Imagina que o preço está subindo em ondas, e aí ele vem praticamente com a alta desse preço, mas na verdade os pontos de interesse de compra vai estar lá próximo às médias móveis, vamos dizer assim, ou níveis de preço inferior, aonde os grandes players, e na verdade aonde ele vai posicionar, já que ele não vai pelo gráfico. Ele vai ver a quantidade não de lotes somente, mas ele vai ver aonde tem a maior
oferta de negócios, ou seja, a quantidade de operadores pelo Market Depth, né, é um indicador que vai ver qual o nível de preço que tem maior nível de ordens. Com isso, ele vai tentar colocar ali as ordens dele. Bom, esse é o segundo aspecto. Se o mercado não tiver com uma variação praticamente de 30% frente à abertura, o fechamento anterior já na abertura, ele não vai operar com tendência nenhuma, ele vai operar nas duas pontas e ele mesmo vai fazer a abertura do spread. Ou seja, ele vai operar na ponta comprada e vendida, acionando o famoso alargamento ou padrão Diamond. E o porquê que ele vai tentar isso? Porque não existe um fluxo pré-determinado e pré-definido. Ele não tem isso absorvido na leitura dele, já que não tem uma variação prévia na abertura. Então, provavelmente, você vai ver o mercado fazer movimentos ascendentes cada vez maiores, violando máximas, mas também, depois de uma mínima, violando a mínima e voltando. E aí o mercado faz aquele alargamento, o famoso Search and Destroyer, que isso faz quebrar uma conta de quem não está preparado, né? E o porquê que ele faz isso? Ele não vai ficar um robô buscando o lote da sardinhada, ele não vai procurar te estopar. É que naquele ponto onde está a maioria dos stops, o volume está tão baixo que não tem lotes para ele zerar aquela posição que ele abriu lá em cima, para ele virar a mão, e aqui embaixo também não tem lotes lá em cima o suficiente para ele zerar a mão, então ele tem que buscar níveis de liquidez cada vez superiores, e isso é que faz formar o alagamento. Muito provavelmente, depois da primeira hora, ou quando abre um outro pregão, provavelmente aqui nos Estados Unidos, que abre ou 1 hora ou 3 horas depois, dependendo do fuso que a gente está, o mercado e grandes players vão começar a se posicionar e tomar um viés, o robô vai perceber isso, já que ele está abrindo spread nas duas pontas. E aí sim, de acordo com o nível, a quantidade de negócios num determinado nível de preço, ou seja, ele vai ver quantos players está tentando entrar, a velocidade das execuções de ordem para saber se aquela execução é daquele mesmo player ou não, ele vai ler, e muitas vezes também pelo volume e o tempo de execução para saber se aquele player vai estar operando ou aquela ponta vai estar operando direcional. Obviamente que ele não vai saber um player específico, né, mas pela corretora ele vai saber aquela corretora qual o caminho que está tomando. E aí com isso o robô muito provável vai poder tomar uma direção se o mercado exigir e variar aí acima de 0,30%. Isso é um volume praticamente didático, não necessariamente é assim, mas só para você entender o contexto, e aí ele vai chamar o preço para um determinado lado. O preço está no 100, ele já vai colocar lote lá no 150, 160, e com isso vai chamar o preço para lá e vai marcar o ponto que a gente chama, ou seja, ele vai comprar 20 lotes, 50 lotes, no 45, 46, vai zerar no 47 falando, vem que eu estou comprando, né? Outros players vão ver isso, outros robôs vão ver isso. A primeira ordem grande que entrar na tela, ele vai sair tomando tudo a mercado e aí com isso jogando o preço para cima. Quando tiver no final do movimento, ele já vai liquidar parcialmente aquela posição lá em cima, de acordo, porque ele já calculou o tanto que o preço médio devido à TR vai andar no dia, e aí ele já tem os volumes de lote que estão na tela para liquidar aquelas posições. Com isso, ele vai fazer o preço recuar e cair acima do seu preço de entrada. O seu preço médio, que era aqui, provavelmente veio para baixo, né, já que ele liquidou e zerou parcialmente, formando a famosa onda 2 de uma tendência, e aí ali, muito provável, ele vai tentar entrar de novo, puxando a tendência do mercado, e geralmente acima de 0,30% no dia, o mercado vai tentar puxar 0,6, 0,7, e aí pagou afora, pode bater os 3 dígitos, 1%, enfim, tudo isso medido pela quantidade de players executando a ordem, o tempo e os lotes. Enfim, depois que você aprende um pouco sobre robô discricionário, é muito desleal você operar o famoso robô de MetaTrader, o famoso robô contrário. E existe também um aspecto de gradiente linear muito utilizado nos robôs, né? O robô, para fazer uma construção no preço médio, ele usa o gradiente linear, que nada mais é do que um princípio do quanto o preço varia num ritmo contrário para depois voltar para aquela posição inicial. Então o robô tendo essa matemática, o HFT, o discricionário, ele tem isso, né? Ele sabe que se ele comprar no 10, o preço vai tentar ir até o 7 ou 6 naquele dia devido ao volume e à frequência de mercado. Com isso, ele vai deixar o preço, ele já vai executar ou ordens contrárias na ponta vendedora no 9 e no 8 para executar no 6 e comprar o dobro da mão jogando o mercado para cima, ou então ele não vai fazer nada e ali no 6 ele vai ver que o preço chegou ali, ele vai cada vez comprar mais contra a sua posição. Existem esses dois tipos também de robô discricionário. Bom, esse é um dos motivos que eu não opero mais robôs. Depois que a gente entende como funciona um robô HFT, a gente não quer mais fazer aqueles robôs simples de MetaTrader, mas o fato de eu ter entendido como funcionam os algoritmos, isso me ajuda demais no tape reading, porque eu consigo identificar robôs. Existem situações que grandes tesourarias, grandes bancos, no Brasil é mais fácil de ver isso, porque o mercado é tela aberta, aqui nos Estados Unidos a tela cega, a gente vê
que uma determinada tesouraria chama um lote muito grande, 500 lotes, 700 lotes, que é um lote considerável para um único player, numa determinada posição, ou seja, ele chama o robô até aquela posição e aí provavelmente ou ele tira o lote, que isso não pode, vai ser autuado, existem algumas situações de autuação, mas aí ele deixa executar e executa o dobro daquela ordem na mão contrária, é como se ele estivesse estopando, se zerando e tomando a posição contrária, ele vai forçar o robô a se estopar. Alguns grandes tesoureiros observam esse movimento e aí quando ele não tem liquidez, o volume está baixo, ele pega algum robô na curva pela canela, algum robô na contramão e aí faz o robô se estopar e joga de repente o mercado totalmente contra aquele movimento que era executado anteriormente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dê o seu like, compartilhe, escreva alguma dúvida, algum tema que você queira que eu fale aqui nos próximos vídeos. Até lá!